Boa noite, live número 61, chamando o público. Boa noite, muito feliz, minha live de comemoração, um ano que eu tô aqui fazendo lives, conversando com pessoas que têm histórias legais para inspirar e aguardando vocês para conversar aqui. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Adriana. Daqui a pouco a gente já vai chamando. Vou esperar as meninas irem entrando. Daí a gente já vai chamando todo mundo. Que frio. Frio combina com vinho. Frio combina com vinho. E com amigos. E com conversa. Boa noite, Gorete. Boa noite, Fabi. Tava todo mundo na outra live, agora eu estou fazendo outra, só fui jantar, pegar minha taça de vinho e voltar para cá para conversar, para comemorar um ano de lives, um ano de muita conversa boa, com um monte de gente. Camilinha, já vou chamar já. Eu acho que eu vou fazer uma introdução aqui primeiro, daqui a pouquinho. O pessoal vai chegando. E aí depois a gente já vou chamar as meninas, porque vamos ficar aqui um tempinho a mais hoje. Boa noite, sejam todos bem-vindos à minha live número 61. Exatamente há um ano atrás, 14 de maio de 2020, eu comecei a fazer as lives com o propósito de conversar com pessoas legais e trazer histórias para inspirar durante essa pandemia, né? E o que eu não imaginava, né, é que 14 de maio de 2021 eu ainda ia estar aqui falando de pandemia e fazendo live, né? Boa noite, Marcelo. E aí eu convidei hoje para essa live comemorativa todo mundo que conversou comigo, né? Para estar assistindo aqui. E hoje, especificamente, eu vou conversar a gente vai tentar fazer aqui uma chamada maior, né? E vou conversar com a Camila, porque a Camila foi a primeira pessoa que topou fazer a live comigo. Então ela fez no dia 14 de maio de 2020. Depois eu conversei com a Tayana foi a minha live número 3 e a Adriana foi minha live número 5, né? Então hoje a gente vai fazer essa experiência aqui de conversar com mais gente ao mesmo tempo, né? E aí a gente tem bastante coisa para conversar. O tema da live é a experiência da primeira vez, da primeira live, né? Deixa eu ver aqui, se a Camilinha já... Camilinha, não tô te enxergando aqui. Como é que funciona? Eu nunca chamei mais gente ao mesmo tempo, mas deve ser a mesma coisa que chamar um. Vamos lá? Oi! Boa noite! Boa noite! Tudo bom, Belzinha? Boa noite, gente! Graças a Deus! Ai, que alegria! Quando eu olhei no calendário, eu falei assim, nossa, vou engatar 2 lives, eu vou engatar. Já tinha falado com a Paloma, eu falei, mas vou fazer uma mais tarde, com um nome provocante, e aí quem sabe o povo chega. Bem provocante, né? Bem provocante, né? A gente nunca esquece. Agora eu até esqueci o nome que eu dei. A primeira vez a gente nunca esquece. A primeira vez. Eu acabei de fazer uma live com a Paloma e falei pra ela, Paloma, é só a primeira vez? Ela, nossa, Isabel, é a minha primeira vez. Eu falei, nossa, a maioria dos que eu conversei é a primeira vez. Deixa eu tentar chamar as meninas agora. Vamos ver, que eu já vi todo mundo aí. Eu não sei se alguém está na casa de alguém. A Biba falou que a Tayana ia chamá-la para ir, agora eu não sei se foi. Oba! Olha ela! Oi! Boa noite! Oi, Tayaninha! Oi, Tayaninha! Tudo bem, gente? Tudo bem? Eu Ai, tava que aqui legal!
tirar um pouco a olheira. E aí a gente pegamos você com a mão na massa. Pegou, ainda bem que era isso, só na olheira. Né? Vamos lá, vou chamar a Biba agora, vamos ver se dá certo. Chamar aqui. a Biba. A Biba enviou a solicitação já? Já tá aqui, já mandei para ela, vamos ver. Como é que... Olha, tem bastante gente aqui, teve umas pessoas que me fizeram contato, falou, você vai fazer live de 4, com 4 ao mesmo Vira tempo? A câmera, eu quero Biba. ver se funciona. Vira a câmera, Biba. Biba, Gente, Biba, cadê você? Eu tô aqui só pra te ver. Peraí que o dela não tá virando. Tá virando, Biba? Vamos ver, peraí. Vou fazer uma live só com ela. Ai, que legal. Isso aí é muito legal, gente. A coisa mais legal. Yolanda, dá certo, Yolanda. Olha, Yolanda. Yolanda, minha amiga, que fez... Olha, tem uma galera aqui que fez live comigo. E a Yolanda falou, Isabel, eu quero ver como que é fazer com 4. Eu falei, é a primeira vez que nós vamos fazer com 4. Então tá aí. Primeira vez de 4, logo assim, né? Primeira vez de 4. Eu faço... Então, a live já é provocativa, né? A live já é provocativa. Então vamos começar logo. Cadê, Tayana, sua taça? Ah, peraí. Oh, meu Deus. Tayaninha, não esqueça da taça. Não esqueça da taça, Tayana. Já comecei a beber, Tá gente. aqui. Boa noite, gente. Muito bem-vindos todos que estão aqui, porque essa live vai prometer, vai arrasar. Eu sou Isabel Bossi, sou Isabel Bossi, trabalho com coach pessoal, adorei o vídeo que a Camila fez de tarde para nossa chamada, nossa, foi super, eu falei, não consigo nem falar desse jeito. Eu falei a mesma coisa pra ela, eu falei, menina! Super bem! Oi, Binho! Oi, Binho! Aí, gente. Oi, gente, vamos também, que falou gente, isso. Desculpa vamos aí. Pegando aí, vamos pegando os vinhos aí, porque essa hora já é hora para adulto, não é mais hora de criança. Então a gente pode beber aqui, tranquilo. Eu não imaginava que 14 de maio de 2021 eu ainda ia estar aqui fazendo live, falando de pandemia, né, insistindo, conversando com gente legal, porque todo mundo que veio aqui, essa galera toda que veio conversar comigo, eu acabei, às 8 horas da noite, eu acabei de fazer minha live número 60, essa aqui é a 61, essa é a comemorativa, né, que eu precisava chamar as parças aqui pra gente comemorar junto, a gente não se vê, a Adriana a gente tem visto mais, mas a Camila e a Tayana a gente não vê faz um tempão, a gente tá morrendo de saudade. Meninas, eu já tô na fila da vacina, é quase, né? Porque graças a Deus. Se Deus quiser, vai ser a semana que vem. A Biba já tomou, né? Eu já tomei. E a Camila já tomou? Que sorte, né? Ainda não. Mas vou ver se semana que vem essa vacina chega. Eu acho que vai, né? Eu queria começar essa live falando de perdas, antes de falar dos ganhos, né? Queria falar alguns nomes aqui, aí se vocês quiserem falar também, a Tatá perdeu uma pessoa essa semana, e eu queria lembrar da Sônia, a mãe da Cris, que me acolheu durante 1 ano e meio que eu fiz a minha pós lá em São Vicente, e foi generosíssima, sabe? Todo mês ela esperou a gente, fez janta pra gente, e a Covid levou já logo no começo desse ano. Então a Sônia e os meus 4 primos, o Serginho, o Everton, o Sebastião e a Sueli, né? De Araraquara, 3 de Araraquara e um daqui de São Paulo. Eu queria oferecer a live para eles. Você quer alguém, Camila? Nossa, assim, graças a Deus, assim, próximo de mim, não perdi ninguém. Minha sogra perdeu o irmão dela, né? Mas isso foi logo no ano passado, né? Mas assim, a gente tinha pouco contato, eles se conheceram já adultos, mas assim, muitas pessoas conhecidas, né? Que se foram,
conhecidos de alunos meus, pessoas assim, e esse ano eu percebi que as coisas ficaram um pouco mais próximas da gente, né? E isso começa a assustar muito, né? Quando a gente pensa que as coisas estão resolvendo, vem essa segunda onda que foi muito mais devastadora, né? E assim, mas para todo mundo que perdeu, para todas as pessoas que perderam familiares, amigos, para todas as mais de 400 mil famílias sofrendo aí, né? Eu acho que essa live é para isso, né? Vamos exigir vacina já, que é o que a gente precisa, né? E conscientização do povo, porque também precisa disso. É isso aí. Tatá? Essa semana, que nem você disse, na verdade, há 2 dias eu tive uma perda muito difícil, né? Eu perdi a minha prima, assim, muito próxima. Há umas semanas atrás, eu me deparei com uma mensagem dentro do Instagram e a mensagem falava assim, que se você não teve ainda, assim, a mensagem começava falando, olha, essa mensagem eu não tô rogando praga, não tô desejando mal para ninguém, mas o fato que do jeito que as coisas estão caminhando e como os nossos governantes estão lidando com essa situação, o fato é que se você até hoje, você não teve alguém muito próximo a você que se foi vítima dessa doença, isso vai acontecer. E eu não tô falando que talvez vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. E eu achei aquilo de uma crueldade, aquela mensagem de uma crueldade, porque eu li e falei assim, não, isso não vai acontecer com as pessoas que estão muito próximas de mim, porque afinal de contas a gente está se cuidando muito. Eu tô vendo milhares de pessoas morrendo e é muito triste, eu tô sentindo muito isso, né? Eu estou cada vez com mais medo, mas não vai acontecer com a gente. E quando a gente menos espera, acontece, né? Aconteceu com essa minha prima recente. Eu fico ainda um pouco emotiva, porque é muito, muito recente. E há poucas semanas a gente estava juntas, a gente se encontrou por acaso. Ela estava com a minha tia e eu ainda chamei a atenção dela para pôr a máscara direito, né? E a gente pensa assim, não vai acontecer, né? Ela voltou a trabalhar, né? Trabalhando em escola, né? Então eu acho que tudo isso somatiza, né? Enfim, e é muito, muito difícil a nossa impotência diante de uma coisa como essa, né? Ver que pessoas que a gente ama estão lá. A minha prima chegou dirigindo no hospital. Ela chegou dirigindo. Poucas horas depois ela foi entubada, né? Então, essa doença, ela é devastadora. E imaginar que as pessoas, elas estão suscetíveis a essa doença por uma falta de cuidado do governo em dar o tratamento que deveria ter dado, a importância, né, dessa doença, de disponibilizar vacina para todo mundo. Como que a minha prima voltou a trabalhar, voltou a ter contato com as pessoas no ambiente de trabalho? Pode não ter sido por lá que ela pegou, enfim, tem milhões de formas, né, disso ter acontecido, mas como que a pessoa volta sem estar protegida ainda com a vacina? Ela tomou a primeira dose, mesmo assim ela foi contaminada, né? Não deu tempo de imunizar, ela estava para tomar a segunda dose agora, e a gente perdeu ela. Então, é muito revoltante ver que, por mais que a gente tente tomar cuidado, porque não sei se ela não tomou o cuidado que deveria, por isso que ela se contaminou, mas se em algum momento eu encontrasse com ela e ela tivesse contaminado e eu não sabia, eu poderia ter pego, porque a gente pensa até entre família, né? E é muito revoltante isso. Então, quando você comentou da gente fazer essa live para falar sobre a nossa primeira vez, talvez essa tenha sido a primeira vez que eu me deparei com uma perda assim tão revoltante, né? Talvez seja a primeira vez que eu esteja sentindo tão de perto a dor que esse vírus tem provocado na sociedade como um todo. E a primeira vez que eu tenho uma revolta tão latente da minha experiência pessoal para manifestar contra esse governo.
Tá? Então, eu não quero entrar aqui em detalhe político, não me importa em quem as pessoas votaram, deixaram de votar, o fato é que a população está desassistida. Né? A gente tem aí um SUS que é até legal, né? É bom e comparado com outras políticas de outros países, mas o fato é que foi negligenciado um processo da vacina que enfim, talvez seja a primeira vez que o Brasil moderno esteja se deparando com uma coisa tão avassaladora que é essa pandemia. E talvez seja a primeira vez que a tecnologia ela seja insuficiente, né, para lidar com. Porque o que a gente tem de mais novo nesse século, né, nesse período, é a tecnologia e a modernidade. Pela primeira vez, isso não foi suficiente para salvar vidas. Né? Então, eu espero que essas primeiras vezes ruins, elas não tenham segundas, não tenham terceiras, não tenham quartas. É que a gente possa repetir primeiras vezes de coisas assim, de coisas que a gente pode celebrar, né? Como esse nosso encontro aqui, né? Como a amizade, como a disseminação de conhecimento, a troca de experiências, né? Que essas primeiras vezes possam ser repetidas. E que isso aconteça com pessoas, não importa a idade, não importa, né, enfim, se é de grupo de risco ou não, mas que essas pessoas estejam aqui para viver essas segundas, terceiras, quartas e quintas, e quantas mais forem experiências. Adriana? Falei de coração. Adri? Gente, boa noite. Beijos. Um prazer estar aqui com vocês, matar um pouquinho da nossa saudade, mesmo que à distância, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar em criar oportunidades, né? Usando a tecnologia para isso, né? A nosso favor. Acho que falar um pouco da pandemia é algo bastante difícil, porque eu voltei a trabalhar e eu tenho vivido diariamente essas notícias de pessoas que estão muito próximas a mim morrendo por conta do vírus. Né? Ano passado eu vivi uma experiência muito difícil, né? Que foi meu pai, que teve Covid. Ele ficou 23 dias internado e eu fiquei internada com ele. Né? E eu não peguei Covid. Né? Graças a todo o cuidado que eu tive também e a toda orientação que eu recebi dentro do hospital, porque essas pessoas que trabalham dentro do hospital, que estão na linha de frente, só merecem o nosso reconhecimento todos os dias. Com certeza. Porque eles são maravilhosos. Não é fácil você lidar com a perda de pessoas, mesmo que não sejam da sua família. E eu acompanhei isso muito de perto, porque o quarto da UTI do meu pai ficava em frente ao quarto de intubação. Eu não podia sair de dentro do quarto, mas quando meu pai fazia uma máquina de ventilação, eu não podia ficar lá dentro, porque ela libera aerosóis no ar e esses aerosóis poderiam me contaminar. Então, nesse momento da máquina funcionando, eu tinha que sair do quarto e eu ia para uma sala de estar e eu ficava ali sozinha, eu levava o celular e ficava me distraindo por 40 minutos, que era o tempo da máquina funcionando com ele. Então, eu acompanhava ali o desespero das pessoas, as pessoas chorando, não podendo entrar, né, tendo que olhar para os seus pacientes por vidros, né, porque não podia ter acesso, né, acompanhante. Eu consegui porque a médica foi muito solícita, que é a médica hoje que acompanha ele, a geriatra, e eu falei para ela, eu não vou embora, eu vou ficar. Ela falou, mas você não pode ficar. Eu falei, mas eu vou ficar. Eu assino o que vocês quiserem, um termo, eu me responsabilizo, eu faço tudo que vocês mandarem. Mas o meu pai não tem condição de ficar sozinho. E hoje eu digo, se ele tivesse ficado sozinho, talvez eu não tivesse mais ele comigo. Então eu acho que a minha presença fez a diferença. Né? E eu vejo aí quantas pessoas não podem ter a presença de um familiar junto. Porque isso faz toda a diferença. Né? Eu estou com os meus tios do interior, todos com Covid, todos vacinados e mesmo assim com Covid.
né? Um deles, inclusive, está entubado. Irmão do meu pai nem sabe, né? Então, assim, é muito difícil. Olha, se o Nicanor que entrou na live, tô brincando. Ele não sabia até agora. Eu acho que se a pandemia não trouxer algumas lições de vida para nós, e eu não estou sendo hipócrita dizendo isso, mas eu acho que cada pessoa precisa fazer uma autorreflexão e pensar sobre isso. O que a pandemia veio para me ensinar. Porque a gente tem que olhar, às vezes, para uma situação ruim, né? Porque é uma situação de desgraça, né? Porque quando que nós imaginaríamos que estaríamos há mais de um ano em isolamento? Todo mundo nas suas casas, né? E tendo que se reinventar de todas as formas, né? No seu trabalho, na sua vida familiar, na sua rotina diária. Então, se essa pandemia não trouxer aprendizado para as pessoas, eu acho que não traz mais. Eu acho que as pessoas... Eu perco um pouco a esperança no ser humano nesse sentido. Porque se as pessoas não sensibilizam com tantas situações de morte, elas vão se sensibilizar com o quê? Né? Porque a gente está perdendo vidas e famílias perdendo, não só vidas, mas perdendo empregos, perdendo renda, perdendo tudo. Né? Então, se a gente não sensibilizar diante da situação de miséria do outro, porque é uma situação de miséria, a gente precisa parar e pensar. A consciência da gente perde. É isso né? aí. Então, eu acho que tudo isso vem para ensinar muita coisa. Acho que está dando um pouquinho de eco na Adriana, né? Não sei, um pouquinho de eco quando você está falando. Mas tudo bem, vamos em frente. Eu abaixei um pouquinho o volume. Isso. Então, eu queria dizer aqui que 14 de maio de 2020, minha primeira live, eu e a Camila, a gente se aventurou. Eu liguei para ela e falei... Amiga, vamos fazer um negócio? Vamos se aparecer? Aí ela falou, eu topo. Então vamos, o que nós vamos conversar? Ah, sei lá, vamos fazer uma live, falar. Aí tinha aqueles episódios lá do Conversando com a Coach. Eu falei, então vai ser isso, Conversando com a Coach. E o tema é superando desafios, né, no trabalho e tal. E eu não sei se você viu, mas eu fui até dar uma olhada na nossa live, na nossa primeira live, né? Como que a gente fica todo assim, tal, e não sei o quê. Depois de 60 lives, né, já aconteceu de tudo, né? Então, a gente já fica mais descolado, né? Só essa semana, essa aqui já é a terceira. A gente fica descolado. Nossa, terceira. Então, eu queria falar alguns nomes aqui, então. 14 de maio foi com a Camila, dia 15 de maio foi com o Lucas, lá de Araraquara. Eu comecei fazendo 2 dias seguidos. Na semana seguinte, 21 de maio, foi com a Tatá, dia 22 foi com a Maria Paula, eu já repeti com a Maria Paula. Dia 28 de maio foi com a Adriana. Adriana foi a 5ª live, né? E assim... Foi um negócio legal, eu começava a anotar quantas pessoas tinham na live, né? Depois eu não fiz mais isso, aí depois a gente, né? Mas assim, engraçado, na Camila a gente teve 32 pessoas, aí na da Biba nós tivemos 74, foi aumentando o número das pessoas, né? E aí foi bem legal isso. E aí, depois eu falei com o Marcelo Bossi, que está aqui na live, que mora no Rio Grande do Norte, com a Gabriela Esquis, com a Claudinha. Claudinha também acho que está por aí. Minha prima Aline, lá de Goiânia. Falei com meu primo Emerson, de Araraquara. E falei com o Rafa, que é o nosso personal organizer. Vamos dar um jeito nisso aí, por favor? A organizer é você! Então, mas você não organizou antes isso? Não, você falou, eu falei com o Rafa, que o Rafa é o personal organizer. Ah, o Rafa, personal trainer. Mas a gente nem começou a beber ainda, já tô atrapalhando aqui os negócios. Já tá, né? A Tayana já tá agora.
Não é, gente? Rafa, Rafa, hoje parece que eu tomei uma surra de pau, cara. Pelo amor de Deus, não consegui nem fazer faxina. Jesus, que é isso? Que treino que é? Camila, se eu socorrer a gente, volta para os treinos, porque o Rafa tá matando a gente. Nossa Senhora. Pois abandonei geral, né? Gente, morro de vontade de voltar. Preciso, mas cadê o tempo? Mas vou me organizar. Vou voltar. Vamos lá. Depois conversei com Letícia Piton, que eu tô com esse vaso de flor aqui, que é da Rose Eventos. Eu comprei para mim, com a minha prima Helena Caparica e com a minha mãe. Falei com a Daniela Santana, com a Renata da Marmifite, com a Amanda Smokovski, que fez todo o grafite lá de Shangri-La 4, com a Débora Marreiro, com o Padre Geraldo. A live do Padre Geraldo foi muito legal. Lígia Bento, a Jéssica que tá aqui, tava por aqui agorinha, a Nilva. Depois eu conversei com meu primo Benê, ó, com a Daniela e com o Marcos, do Doce com Pimenta, com meu primo Haroldo, com o Marcos Borba. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que ia acontecer isso. Tayana. Eu fui sem querer você tirar. Pronto, saiu. Ai, Tayana. Tava sentindo falta disso, gente. Como eu tava precisando Vamos lá disso. que a minha lista é grande. Eu quero agradecer a todo mundo. Com a Paula Leite, com a Yolanda que está por aqui, minha mentora de desorganização crônica. A gente tem um grupo de estudo de desorganização crônica, ela é fera nisso. Com o Felipe Pontes, que nesse dia do Felipe eu não fiz, que eu tinha feito um procedimento na minha boca. Quem fez a live foi Fernanda e Maria Paula. Eu vi. Com a Cristi, com a Nayara e o André, que é uma história de adoção. Eles adoçaram e adotaram 3 crianças maravilhosas. E aí eu terminei em agosto falando que eu não ia mais falar de pandemia, que eu tinha enchido, eu me enchi de falar e eu não ia falar mais. E aí eu mudei o foco. Setembro eu comecei com Aventura na Natureza, conversei com o Márcio Caparica, que atravessou os Estados Unidos de bicicleta, com a Angélica e com o Max, que fizeram o caminho da fé de bike, a gente conheceu eles no caminho, com a Socorro, que fez Caminho de Santiago, e depois fizemos uma live conjunta, eu, o Fred, a Maria Rita, a Flávia e o Wagner, para contar a nossa experiência do caminho da fé. Aí eu falei, em outubro vou fazer o quê? Esporte como meio de superação. Falei com o Ed Carlos Ferreira, meu colega de pós-graduação, que ele é professor de educação física e é idealizador de um projeto chamado Sementes da Vitória, lá em Santos. Ele faz meditação com as crianças. Acabei de falar com a Paloma agora que ela faz meditação com as crianças, para as crianças dormir. 4 e 2 anos. Gente, muito legal. E dia 16 de outubro eu conversei com a Denise, que é da equipe Remama Dragão Rosa, do câncer de mama, né? Que elas têm a equipe de remo aqui na USP. Depois eu conversei com o Daniel, lá do Basquete Total, inclusive já reuni esse ano, já voltei para os meninos do basquete, já estamos lá de novo, estou só esperando tomar a vacina para ir presencial. Depois falei com a Marcela Carlos, que é de um time de handball, mora lá em Goiânia. Em novembro, o que eu vou falar? Marcos da Jéssica falou assim para mim, a gente estava numa videochamada, fala sobre comida, velho. Então vamos falar sobre comida. Aí falei com a Mônica Oliveira, que é uma confeiteira artística, com a Pamela Guirelli, que faz comida japonesa lá em Araraquara, e com a Isabela Frigieri também, que faz doces lá em Araraquara. Dezembro foi o mês da gratidão. Fiz 2 lives, uma sozinha e uma com Marcos Borba, falando sobre gratidão. Tirei férias e falei, não vou fazer mais nada, cansei desse negócio. Comecei a receber chamada. Mas você não vai fazer? Quando você vai voltar às suas lives? Você ainda está de férias? Porque não sei o quê. Em março comecei de novo. Mês da mulher, vou fazer 8 dias seguidos. Comecei com a Maria Paula, conversei de novo com a minha mãe. Gente, conversar com a minha mãe é a coisa mais legal que existe. Ela tem história para contar até. Ela tem. Eu só tenho que fazer uma prévia quando ela fala, mãe, não fala nomes. Não fala nomes, mas pode contar a história.
Conversei com a Lari, lá de Araraquara, e o tema da... e daí esse ano tá tema. Então, com a Maria Paula foi os benefícios da massagem para a saúde, a minha mãe foi 94 anos de histórias, com a Lari foi as várias formas de se comunicar, com a Gabriela, terapia na pandemia, com a Alê Sálvia, livros, séries e cinema, com a Claudinha foi uma live musical, foi na Semana Santa, e foi muito legal a live dela. Ela cantou várias músicas lá da igreja, foi super legal. Aí depois eu fiz uma live de organização pessoal na pandemia, com a Gorete foi podologia e terapias integrativas, com a Gabriela Silveira, uma amiguinha da Maria Paula, que elas estudaram na creche junto, tal, uma mocinha linda. Nós falamos sobre alimentação saudável, foi show a live dela, ela falando sobre comida. Depois conversei com o Fernando, tinha que pôr mais gente da família, né? Ele falou a experiência do intercâmbio dele, né, para os Estados Unidos. Falei com a Marcela Albuquerque, que foi um estágio internacional. Agora, na pandemia, ela foi para França e ficou lá o tempo da pandemia todo. E o Kleberton também contou a experiência dele de intercâmbio quando ele foi para a Inglaterra, contou umas histórias muito engraçadas, mas ele também queria falar do TCC dele, e aí o TCC dele é sobre mercado de capitais, então ele deu uma aula para a gente de mercado de capitais. Com o Lázaro, eu falei a semana passada, falou sobre superação. O Lázaro, uma família unida, assim como a nossa, de nós 4, todo mundo grudado, todo mundo junto. Os 9 da família pegaram Covid. O pai e a mãe internados e todos salvos, graças a Deus. E ele contou essa história linda de superação, né? Ele contou a linda história dele. Tá. Na terça-feira eu estou fazendo um curso novo, porque eu não paro quieta na cadeira. Estou fazendo um curso de homestaging, organização de casas e apartamentos para venda, né? A gente organiza decoração, uma ambientação para que se venda melhor e mais rápido. Então, na terça, 8 horas da manhã, eu já estava fazendo uma live com a minha professora, né? Que foi personal organizer e homestaging, tem tudo a ver. Agora, 8 horas, eu conversei com a Paloma, gravidez e maternidade de um jeito descomplicado. E já vou convidar vocês para a semana que vem. Eu vou conversar com a Angélica Salvino, que também fez pós comigo. Ela é uma motociclista que viaja sozinha e tira umas fotos e está fazendo umas viagens muito legal. E ela vai compartilhar com a gente. Depois, na sexta-feira, eu vou conversar com a Thaís Bueno e ela vai falar sobre a Cracolândia paulistana. Né? Ela foi o TCC dela e ela vai contar pra gente como foi o TCC. E a última sexta-feira do mês eu vou conversar com o Lázaro de novo e com as irmãs dele. Eles têm uma empresa que chama Marias Casamenteiras. Para quem ainda não casou ou para quem quer casar de novo, Marias Casamenteiras. Eles vão contar pra gente. Eles vão contar como vai fazer festa de... Mas eu posso ajudar tocando com essa coisa. Isso, então. A gente precisa... Eu falar uma coisa. Sim. Fala. Minha sogra tá aí na live que eu vi, Sherlocka. Beijo no seu coração, tô morrendo de saudade. Fala pro Rodrigo Mas aí, seu ó. Pra gente filho agilizar logo o negócio aí, viu, dona Shirley? Eu toco e não cobro nada, hein, dona Shirley? Eu toco direitinho, hein? Já pensou? Eu faço assessoria. A Biba faz assessoria, ajuda também a fazer as lembrancinhas. Tudo, eu Biana, também deixa tô uns nessa. artistas babadeiro, hein? Olha aí, ó. A equipe tá aqui. Agiliza, Rodrigo! Rodrigo, isso? a equipe tá aqui, ó. A equipe tá aqui. Eu quero 28 brindar. anos de noivado. Que é isso, Rodrigo? Eu quero brindar essa live para todos vocês que toparam conversar comigo. Muito obrigado. Vamos brindar todas juntas. Saúde. Aí, Deixa eu pegar meu copo de novo. Peraí, 2 segundos. Ah, meu Deus, tinha que ser ela. Ela tem que bagunçar tudo, gente. Tinha Ela que ser, é Tayana. assim. Sim. Ela é assim. Tumultuar a casa. Ela é assim. Mas eu confesso que eu já estava com muita saudade desse jeitinho da Tayana, bagunçado, assim, que agita tudo. Gente, tô com saudade dos nossos encontros, da nossa comilança, bebelança, das nossas andanças, de tudo. Eu já tinha bebido tudo, gente. Desculpa. Ainda bem que não tem. Olha lá. Agora quem vê a gente fala as 4 cachaceiras.
Poxa, que saudade, gente, de bater a taça. Olha só, Exatamente, ela De bater a marcou. taça. Você vê, Eu quero... Amanda, ela marcou com nós três porque nós somos cachaceira. Eu quero super agradecer, eu estou muito feliz mesmo por ter vocês como amigas, né? Porque vocês são especiais, a gente se conhece há N anos, não vamos falar para ninguém descobrir nossa idade, N anos, verdade. né? A gente tá junto conhece família, a gente somos irmãs aqui, olha, e saúde a todas. Fabi também passou pela pandemia, também pegou Covid logo no comecinho. Gabi, seja bem-vinda, a gente já brindou, mas brinda de novo cada um que vai entrando aqui, que fez a live comigo. Tá friozinho, Agora, Gabi, toma um. Vamos lá. Jéssica, Ô, saudade Jéssica, gigante tá frio aí, de você Jéssica? também. Tá Jéssica frio aí, tá falando, Jéssica? Jéssica tá falando dos Estados Unidos, tá aqui na live com a gente, tá muito longe da gente, mas tá perto do coração, né? Eu acho que é isso que a gente não vê a hora tecnologia de tá passar. trazendo. A gente não vê a hora de passar a pandemia pra ir visitá-la. Nós vamos fazer uma... Aí tô pensando, mas fiquei sabendo que os Estados Unidos... Vai parar o ônibus lá na casa da Jéssica. Os Estados Unidos tá vacinando até turista. Tô pensando em fazer um bolado com você aí, hein, Jéssica? Olha, eu tô achando que eu já vou pra Nova... Eu tô achando que eu já vou largar a vacina aqui. O problema é ele deixa entrar lá, né? Esse é o problema, né? Só tenho 1,57 m, eu cabo em qualquer cantinho. Qualquer mala. Estão dando vacina pra turista aí, né, Jéssica? Olha como que é, né? Viu? É porque lá mudou o presidente, né? Lá agora é o outro moço mais esperto. Ai, desculpa, gente, eu não queria falar sobre isso. Mas bem legal, bem legal. Eu acho que assim, são propostas como essa que a gente dá um pouco de risada e quebra, né? E quebra essa distância, né? Mas mostra que o amor continua aqui forte, né? Com certeza. No encontro que eu fiz com os meninos do basquete, um dos meninos falou assim: nossa, sabe o que eu mais tenho medo nessa pandemia? Quando eu voltar e as pessoas me esqueceram. Será que as pessoas me esqueceram depois de um ano? Será que as pessoas ainda lembram de mim? Né? Então, olha que questão que ele trouxe para um encontro, né? Será que as pessoas ainda vão se lembrar de mim, né? Vão se lembrar como eu era, né? Um outro falou assim, eu gostaria que acabasse logo porque eu tenho 17 anos já e se não voltar logo eu não vou jogar mais. E acaba, eu estou no sub-17, acabou. Né? Então, assim, cada um tem uma preocupação, né? As preocupações são diferentes, mas cada um tem uma preocupação, né? Então, eu trago esse tema aqui de encontro, de celebração, né? Para a gente partilhar aí esse um ano que a gente ficou tá afastada, assim. Camila, daquela época para agora, quando você conversou comigo, estava começando aulas online e tal, né? E assim, o que você pode dizer, como é que tá agora? Então, Belzinha, o ano passado, assim, a gente teve uma boa adesão para as aulas online, mas assim, foi difícil, né? Era tudo muito novo para a gente dando aula, né? E para as pessoas também, né? As pessoas são acostumadas a saírem, a ir para academia, ir para os estúdios, ir ao ar livre, fazer suas atividades, e aí ter que ficar confinado em casa, as pessoas ficaram um pouco relutantes em aceitar isso. Né? Mas assim, a adesão ano passado foi vindo devagar. Quando a gente retornou para o presencial, assim, muita gente ficou com medo, muita gente resolveu continuar online. Eu tenho alunos online até hoje que não voltaram, faz um ano que a gente está com aula online e que não pretendem voltar, entendeu? Tem essa pegada. E aí, assim, a gente estava vindo bem, assim, houve uma reciclagem agora nessa volta para os estúdios. Muita gente nova, muita gente que não fazia nada resolveu fazer, né? Mas agora em março, quando a gente parou tudo de novo,
a adesão já foi mais fácil. Todo mundo, quando a gente fala, olha, o estúdio vai fechar as portas, de novo, a gente vai para aula online, você quer? 90% das pessoas falaram, eu quero. A gente fechou num dia, no dia seguinte já estava todo mundo fazendo aula online. Então as pessoas entenderam que essa coisa online veio para ficar, porque eu acho que realmente tem espaço para tudo, né? Veio para ficar, é uma nova ferramenta para a gente. E assim, eu não sei até que ponto, assim, eu acho que às vezes a gente precisa sair, porque é bom você ter esse contato físico, calor humano com as pessoas, mas também facilita, a gente acaba ficando mais protegido, facilita na questão de locomoção, né? Hoje em dia a gente tem meio a meio aí, tem uma galera que gosta muito do online, do digital e que vai ficar nessa vida digital, e tem gente que prefere esse contato mais próximo. Eu confesso que eu sinto falta. Eu gosto de dar aula online, eu acho legal isso também, eu gosto, mas essa pegada do ao vivo, você tá ali, você conversar, esse calor humano, eu também, para mim é importante, eu preciso disso. Né? E eu tô sentindo muita falta de vocês. Muita. E Tatá, como é que tá, Tatá? Então, eu tava até falando aqui que eu tô com saudade de um churrasquinho. Tanto que eu até aproveitei para fazer um negocinho aqui em casa, pus uma churrasqueira aqui, ajeitada aqui. Vamos ver se quando a pandemia passar não dá para fazer Esperar a dona Shirley primeiro convidar, né? Tá difícil, pra né? aprender como é que faz. Tô brincando. Mas sobre o meu trabalho... Sobre o meu trabalho, assim, eu sei que todos os segmentos tiveram os seus desfalques, né? Enfrentaram problemas pesados aí, né? Tiveram que se readequar. A minha área, que é a área do entretenimento, né? De música, foi uma... Olha, o Rodrigo entrou aí. Opa! Tá falando que tem churrasco! Opa! Tá sentindo a orelha queimar, ele entrou. Churrasco! A Shirley foi chamar ele. Oi, Rodrigo! O Rodrigo tem que me ensinar a fazer churrasco, porque... Então, mas só retomando aqui, ó. A gente tá louco por uma festa de casório. Não é? Pois é. Também tô. Olha que a gente tá, hein? O Rodrigo é que pode dar raia. Bom, para quem não sabe aqui, para quem não sabe, o Vido, o Rodrigo que acabou de entrar, é o noivo da Camila. Por isso que nós estamos fazendo essa festa. E a Shirley é a sogra, então por isso que tá essa chacrinha aqui. É no jogo, né? Eu sei, o Palmeiras está ganhando. É jogo agora, entendi. Desculpa aí. Então, gente, mas retomando aqui, voltando ao foco, que é o casamento... Não, que é falar sobre... Então, nessa área do entretenimento, eu acho que é uma área que teve um pouco mais de dificuldade, talvez, de se readequar, porque embora muita gente passou a enxergar o digital como uma alternativa de renda, a renda no digital ela é infinitamente menor do que a renda de um show, né? E as lives, elas precisam de patrocínio para serem rentáveis, né? Então, assim, o meu segmento foi muito, muito afetado. Por outro lado, o meu segmento é entretenimento e música, mas focado no digital. E aí você pensa, nossa, então foi uma puta oportunidade, né? Não, as pessoas teriam que pagar para eu trabalhar, né? Então, o problema foi aí, né? Com o mercado sem dinheiro, a coisa fica um pouquinho complicada. Mas, por outro lado, eu acho que eu entendi uma coisa a respeito da nossa passagem aqui, sabe? Nesse mundo aqui. E eu estava conversando com meu primo essa semana, né? Até por conta de tudo que a gente passou, que a minha família enfrentou. Se a gente não vem a esse mundo para poder sentir que a gente está fazendo bem para uma outra pessoa, se a gente não passa por esse mundo sem ter essa sensação de que valeu a gente viver, né? E a verdade é essa, assim, talvez eu hoje me sinta um pouco mais fortalecida pelo fato... Assim, tenho minhas dívidas aí para pagar, tenho um monte de coisa para melhorar, um monte de coisa para resolver e acumulei outros problemas, mas me desenvolvi em outros aspectos e acho que um dos principais aspectos foi esse, né? Poder fazer
mínimo que seja, por pessoas que são próximas ou nem tão próximas, fazer o que está ao nosso alcance. Eu comecei a compartilhar um pouco mais de informação para pessoas do meu mercado. Muitas pessoas que eu sempre tive contato, enfim, conheço muita gente no mercado e pessoas que não podiam pagar pelo trabalho de alguém. Eu investi ali algum tempo para ensinar, para dividir um pouco de informação que eu tinha. E isso, assim, por um lado, né, algumas pessoas podem virar e falar, isso é. Ah, tá bom, você está sendo idiota trabalhando de graça, mas eu acho que isso talvez tenha me feito entender um pouquinho, ou enfrentar melhor toda essa situação, e me sentir um pouco mais humana, um pouco mais útil, né? Eu estou num processo de amadurecimento da minha empresa, né? Acho que quando a gente conversou há um ano atrás, eu ainda tinha uma expectativa de estar dentro de um trabalho formal por conta de benefícios, né? Então, ter um plano Aham. de saúde, por exemplo, é algo que pesa muito para mim, né? Então, eu tinha essa expectativa, mas hoje eu mudei completamente minha mentalidade e cada vez mais eu tenho tentado consolidar a minha empresa, tenho buscado parcerias interessantes e a gente vai se virando com o que dando oportunidade para outras pessoas a fazerem parte disso, né? Então, buscando parcerias, seja na produção, para entrega do meu trabalho, ou seja, parcerias que buscam o meu trabalho para melhorar aquilo que eles já têm. Então, acho que a Tayana que eu era há um ano atrás, quando a gente conversou, talvez fosse uma Tayana mais insegura, nesse sentido de trabalhar sozinha, trabalhar isolada, trabalhar sem uma equipe. Hoje a Tayana, ela sente falta disso, né? Porque a gente sente falta de ter todo esse contato, mas enxerga que o digital, ele é muito mais do que só uma ferramenta de trabalho, ele também é uma ferramenta, enfim, que te permite muitas outras coisas, que te permite proximidade, que te permite trocas de informação, que te permite até troca de emoção e viabiliza muito que as coisas continuem rodando, que a engrenagem continue rodando, aí as coisas funcionando, né? E muito mais madura com relação ao empreendedorismo, acho que talvez. Ah, E que essa bacana. reinvenção veio por conta disso. Ah, parabéns! Muito bem! Obrigada! Linda! Muito bem! Gostei de ver! E aí, Biba, o que você conta pra gente? www.tayanamilton.com, podem divulgar aí pros artistas, tudo. É nóis. Bom, quando entrou a pandemia, eu tinha acabado de mudar de emprego, né? Então eu recebi um grande abacaxi na minha mão, né? Porque ir para o online, né, numa escola que era extremamente presencial e não tinha muito essa questão da tecnologia a favor da escola, né, porque eles acreditam muito que o aluno tem que ter muita autonomia, não tem que ter esse tipo de coisa, site com as coisas disponíveis ali para o aluno, e o pai acessando o que o aluno deixou de fazer ou tem para fazer. Então, a escola não tinha uma estrutura de tecnologia para encarar a pandemia. Só que, em contrapartida, a gente tinha uma plataforma dentro do Anglo, né, que é uma plataforma que ofereceu aí as aulas online, né, no Google Meet. Então, a gente muito rapidamente, em um mês de isolamento, né, a gente já entrou com as aulas online, não o tempo integral de período de aula do aluno, mas a gente já entrou com a maior parte da carga horária do aluno semanal online. E foi um ano muito desafiador, foi um ano de muito aprendizado. Eu posso dizer que eu saí totalmente da minha zona de conforto, porque eu estava há 15 anos no emprego anterior, né? E fui desafiada aí a enfrentar a pandemia junto com a equipe do Anglo. E eu aprendi muito, de verdade, assim. Eu fiz coisas que eu nunca tinha feito, né? Eu saí totalmente da minha zona de conforto. Eu acho que era isso que eu precisava realmente para perceber aí a minha capacidade, o meu empenho todo em querer mudar, porque acho que a gente fica muitas vezes numa zona de conforto
e a gente tem uma dificuldade muito grande em mudar, né? Em perceber que dá para ser diferente. E eu acho que eu fui desafiada a isso e talvez a pandemia veio para me mostrar isso, né? Para mostrar que seria possível. E hoje a escola a gente já voltou presencial, né? Com 35% dos alunos. Então, na medida em que a gente avança de fase ou retrocede, a gente tem que ter um número reduzido de alunos na escola. Então, a gente está com um híbrido, né? Então, eu estou com 35% dos alunos na escola. Eu tenho no meu ciclo 189 alunos. Presencialmente tem ido quase que diariamente mais ou menos 70 por dia, né? Então, eu dividi cada sala em 2 grupos. Então, na semana ímpar, o grupo 1 vai, e na semana par, o grupo 2 vai, né? Então, eu revezo por semana as aulas, e tem sido muito bom. As crianças têm aproveitado muito mais o presencial, né, do que o online. É claro que existe uma diferença muito grande, mas o professor está fazendo transmissão simultânea, né? Enquanto ele está com os alunos na sala, ele já está dando aula também para quem está em casa, né? E esse ano está muito mais tranquilo, no sentido de estar adaptado à tecnologia. A escola fez toda uma estrutura de computadores, câmeras, áudio. Então, a escola se reinventou nesse sentido e aproveitou a tecnologia a favor, né, para manter a transmissão das aulas. Tayana, para de tirar. Tayana, para quieta, Tayana. Não é que apareceu o filtro aqui, eu juro que eu não cliquei nisso. Ela não presta, ela tá com desenho. Eu vou até encher minha taça, pera lá. Ai, gente, eu tive uma semana Foi difícil. bom, Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu tô indo presencialmente trabalhar, né? Lógico, Tá. com preocupação, mas a gente toma todos os cuidados, né? Pelo amor de Tem uma Deus, empresa Adriana por trás da Maria. escola. Álcool, máscara, tudo direitinho, hein? Olha, todo cuidado que eu tomo, assim, vocês nem imaginam o cuidado que eu tenho, porque quando eu chego em casa eu tenho um idoso de 86 Sim, anos me esperando para cuidar dele, sim, né? sim. Então eu tomo todos os cuidados. Gente, só queria falar uma coisa. Eu sei que o Instagram tá dando mais tempo pra gente, né? Não é 1 hora cravada mais, né? Porque eu fiquei na terça-feira, não sei se é pra todo mundo isso, né? Daqui 8 minutos vai fazer 1 hora que a gente tá aqui. Então, eu não sei o que a gente faz. A gente ainda nem começou a conversar. Então, eu tô pensando assim. Olha, então nós já vamos deixar combinado. Se cair, eu salvo e a gente entra de novo. Beleza? Tá Depois o Fred edita e faz um só para colocar no YouTube, tá bom? Se aparecer a contagem regressiva aqui, eu falo contagem regressiva. Aí cai, a gente sai e entra de novo. Eu acho que não, Bel, acho que para todo mundo, viu? Foi para todo mundo? Então a gente pode ficar. Eu Então tá acho. bom. Então maravilha. Como essa live é a primeira vez, a gente nunca esquece, né? Eu me lembro quando eu planejei essa série de lives aí, eu fiquei muito nervosa do que falar, do que conversar, e aí falei com a Camila e tal, eu achei que foi legal. Eu tinha, assim, um arsenal de coisas, assim, ficava muito preocupado, o Fred ligava um monte de luz, assim, agora não tem mais nada, tá tudo bem. A gente vai achando que as coisas vão dando até tomo umas certo. pirita até. Até birita agora, né? Agora a gente... Nossa, o cachorro tá aqui comigo, né? Entrou um rapaz legal aí pra você entrevistar um dia, Exatamente. O Sandro. Nosso amigo Sandro. Sandro? Aí, Sandro. É. O que o Sandro faz? Já marca nessa... Já vou marcar. Sandro, quer conversar Ele é comigo? professor. Ah, Sandro, você quer conversar comigo? Dá um okzinho aí, depois você já me segue, já me dá seu Instagram, que a gente já marca. Aqui Aqui é assim, é rápido aqui. Ah, meu Deus do céu. Essa é Tayana, gente. Tayana Rose. Tayana, Isabel. eu tenho gente séria aqui que vem escutar a gente falar, né? Eu tô tentando achar um filtro pra tirar minhas olheiras, mas eu não tô Não, eu enxergando. acho que cada vez que você... Olha lá, o que ficou legal agora com a fala da Kati.
Eu queria que a Camila falasse. Camila, como que foi sua primeira vez? Ela nunca mais me chama. Claro que chama. Como foi, Camila, sua primeira vez? Chama ela mais não, Bel. Chamo sim. Ai, meu Deus. Então, gente, não, eu topei de cara quando a Isabel me chamou, eu falei, vamos fazer. A minha chefe, num dos estúdios também, naquela semana também, a gente ia ter uma outra live, eu falei, então já é um treino pra live que a gente ia fazer. Falei, não, vou estar com a minha amiga Bel, então, falei, beleza. Mas, gente, pensa que aconteceu tudo de errado, né? Minha internet não funcionava de jeito nenhum. Toda hora caía, travava. E eu tentei o Wi-Fi e o 4G e nada funcionava. Pensa num dia que... Mas deu certo. No final deu certo, mesmo travando. Com certeza travou nas horas das caretas, porque nunca trava quando você tá sorrindo bonito. Sempre trava quando você tá assim torta, né? Mas, Tayana, eu não consigo. Tira esses cílios postiços daí, que eu só consigo ver isso. Né? Mas... Então, eu comecei assim, e tô na 61. Peraí, eu comecei assim e tô na 61. Quantas você já fez depois que você fez comigo? 2. Não, mas você deu as aulas online. Eu acho que você não estava dando lá aula online. Não, eu comecei. Não, mas se for contar com aulas online, filha, olha, já perdi as contas no infinito e além. Então, isso que é legal, porque a gente não tava nessa pegada, né? E aí, assim, a live foi uma coisa que aconteceu, mas eu sei de bastante gente aqui que tava comigo que depois começou a fazer live adoidado, né? Se amostrar, né? Teve gente que não topou e topou esse ano. A pessoa me chamou e falou, agora eu quero ir, eu tô pronta pra ir. Acho que é isso que é legal. E a Tatá? A Tatá é parecida, né? Porque ela fica fazendo isso aí, ó. Como foi sua primeira vez comigo, né? Eu tô tão virjana de live. Não, eu tô tão virjana de live aqui no Instagram que eu tô me divertindo com os filtros, entendeu? Não, o meu negócio eu fico Vou muito fazer isso também, ó. Né? Mas não tá funcionando. É que o meu aparece aqui e fica tudo cagado. Mas enfim, então acabo ficando muito no computador, né? Tenho reunião o tempo todo, tal, mas live mesmo eu não fiz mais nenhuma. Mas eu vou explicar por quê. Nessa minha área, né? Muita gente faz, né? Assim, mas com outros focos, né? Diferente do seu, né? Que tem uma coisa mais de dividir experiência, né? Na minha área, o pessoal acaba fazendo mais para, como eu falo, mas como se fosse para se mostrar mesmo, né? Quem sabe? Eu quero me destacar aqui, ó. Eu vou me destacar, porque senão, ó. Tá bonito. Quem sabe alguém acha que nós somos 4? Quem sabe a pessoa acha que nós somos as 4 da próxima saia justa aqui, hein? Quem sabe que tem alguém vendo a gente e fala, olha, essas aí dá pra fazer o próximo saia justa. Viu? Você fica brincando e não aproveita as oportunidades. O tanto que eu engordei nessa coisa tá tudo justo. Mas assim, Mas no meu caso, eu acho que eu tenho um certo bloqueio para dividir o conhecimento, e aí eu acabei focando num outro viés, assim, de buscar conhecimento mesmo, né? De me preparar para talvez um dia chegar lá e dividir mais. Eu não tive mais muita experiência. Eu acho que é óbvio que você tem que começar a fazer, mas é muito estimulante ver as pessoas próximas de mim, sejam do meu mercado ou não, né? Como vocês, amigas e tal, que estão indo com a cara e com a coragem, se arriscando. Eu acho muito bacana e para mim é um baita estímulo. Muito obrigada. Que legal. E aí, você, Biba? Como foi sua primeira vez? Acho que foi
foi uma novidade, né? Porque a gente nunca tinha feito, né? Então, acho que o novo ele assusta um pouquinho no começo. Eu fiquei super ansiosa, né? Preocupada se ia dar certo, como é que ia ser, né? Você cria um monte de expectativa, Sim. né? E foi muito gostosa. Acho que a gente bateu um papo muito, um assunto muito de atualidade, que as pessoas curtiram o que a gente falou. Uhum. Depois as pessoas me deram devolutiva, dizendo que foi muito legal, que eu devia fazer mais vezes, Sim. que a gente falou de coisas bem, bem atuais, né? Que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de falar no seu dia a dia, até com a própria família, às vezes não tem essa intimidade para falar de assuntos como os que a gente falou. Então, as pessoas reforçaram bastante positivamente em relação à continuidade. Eu acabei fazendo outras coisas mais no foco na educação, porque eu atendi as famílias com essas interações, né, do uso da tecnologia, seja no Zoom, seja no Meet, né, em situações assim, porque às vezes a pessoa não queria ir presencialmente, então a gente tinha essa oportunidade de usar a ferramenta para isso, né? Então foram momentos de interação. As minhas reuniões hoje de pais são todas online. Eu não faço mais nenhuma reunião presencial, o que era antes, né, da pandemia, a gente só fazia presencial. Até mesmo com pais novos que querem fazer matrícula na escola, a gente faz tudo online. Ontem mesmo eu fiz uma à noite com pais novos interessados em matricular os filhos lá no ângulo. Então, estou super adaptada. A tecnologia veio para só para agregar mesmo, né? Então, foi muito legal, assim, acho que é uma experiência que eu indico para todo mundo, assim, acho que todo mundo devia experimentar, né? Experimente com a Isabel, experimente com outras pessoas, né? É. E essa discussão de temas que muitas vezes as pessoas têm dificuldades de falar, porque na correria do dia a dia, da rotina das pessoas, não se fala muito, né? Então, eu acho que essas oportunidades que a gente se dá, né, e as pessoas acabam abrindo espaço da sua rotina diária para estar aqui conosco, é uma forma de aprendizado também. Então, acho que tudo que gera aprendizado tem benefício para todo mundo, para quem faz e para quem assiste, né? Aham. É, bem legal isso. E a gente podia falar de alguma coisa que a gente fez e não vai fazer mais. Só fez uma vez. O que vocês acham? O que você já fez a primeira vez que eu fiz e Vixe. não vou fazer mais? O que a gente poderia Ah, que pensar? pergunta difícil. Difícil, né? Não sei, Bel. Ninguém. Também Que não bom, sei. né? Então não tivemos experiências ruins, né? Ou se Mas elas. Mas o que a coisa que a gente gente fez fez. na pandemia, você diz? Na pandemia? Pode ser. Você fez alguma coisa na pandemia que você não faria de novo? Putz, ficar isolado em casa, cara. Não. Eu não faria, não. Ah, Chega, já deu. Ah, Mas só se não, e você fosse querer a gente obrigada não de quer novo. mesmo, né? Eu acho que o que a gente não gostaria de fazer mais é se manter isolado das pessoas, né? Eu sou uma pessoa de muito contato, né? Eu sinto muita falta do contato físico com as pessoas. Eu vejo uma pessoa, eu tenho um morro de vontade de dar um abraço, sabe? Fico naquela angústia de não poder dar um abraço, não poder dar um beijo, não poder dizer o quanto esse carinho, né? Eu acho que às vezes as pessoas precisam só de um abraço, né? E o quanto a pandemia nos impediu disso, né? Então, sim. o que eu não faria mais não me permitir dar um abraço, dizer para a pessoa aquilo que eu sinto naquele momento, naquela situação, dizer não gostei, não foi legal, não perder a oportunidade, eu acho, em todos os sentidos. Não perder Não, as oportunidades que a vida oferece. Eu acho que isso eu não faria mais, isso eu sabe? concordo. O Então, isolamento trouxe essa reflexão pra gente. Fala, Tatá.
Não, é que eu tenho duas coisas, assim, que eu pensei aqui, né? Primeira delas, tem muito a ver que eu fiz coach um tempinho aí, e a minha coach falou muito sobre meus sabotadores. Essa coach é boa, hein? Se a sua conta Essa coach é for muito igual à boa. minha, olha, ela dá um choque de realidade na gente, mas que a gente precisa. Mas eu acho que nessa pandemia ficou muito mais claro para mim o quanto eu deixo esses sabotadores tomarem conta. Então, eu acho que talvez não seja uma coisa só desse período, mas, enfim, de toda a minha vida, né? E que é uma coisa que eu gostaria de não voltar a fazer permitir que esses sabotadores, autossabotadores, tomem conta demais das minhas decisões, né? Ou seja, em outras palavras, acreditar mais em mim mesma, né? A gente tem capacidade de se reinventar, a gente tem capacidade de encarar, mesmo como você disse, é muito difícil ficar isolada, mas a gente tem capacidade de conviver com a gente mesmo. Eu moro sozinha, né? Vocês sabem, quem tá vendo aí não sabe, mas eu moro sozinha. E uma vez ou outra, né, a gente até burla um pouco a quarentena, mas na prática, mas tudo com todo cuidado, né? A gente tenta, né? Acha que está tomando todo cuidado, mas nunca se sabe. Enfim, aí a gente faz o possível. Mas assim, quando a gente se descobre, quando a gente se conecta com a gente mesmo, né? A gente acaba tendo mais visibilidade do que a gente é capaz, do que a gente não é capaz. Óbvio que isso às vezes gera mais medo, né? Então, eu acho que esse processo todo ele foi muito presente, muito mais presente durante esse período de quarentena, que também culminou com uma transição de carreira minha, né? E a segunda coisa é achar que eu posso compensar todas as minhas frustrações na comida. Porque, olha, essa quarentena, menina, olha, mas era brigadeiro, chocolate. Eu acabei de falar isso com a Paloma agora. Eu falei, nunca se gastou tanto com comida como este ano aqui em casa. O cartãozinho da comida não dá nem cheiro. Não, o mercado, tanto que o dono do Violeta aqui já abriu outra unidade, o homem tá rico. Sim, entendeu? Tá rico! Entendeu? Mas tudo bem, acho que a gente pelo menos também tá poupando em outras coisas. A gente deixou de comer fora, né? A gente fica em casa, fica um pouco mais ansioso. Mas acho que isso faz muito parte do autocuidado, né? Então, tanto anular os meus autossabotadores como prestar mais atenção naquilo que eu me alimento faz parte do autocuidado, faz parte do autoconhecimento, né? Então, eu acho que isso tudo são coisas que eu devo prestar mais atenção. E que se houver uma próxima pandemia, que eu espero que não haja, mas se acontecer, talvez a gente já esteja preparado para esse tipo de coisa, né? Então, eu vou saber que eu vou tá mais tendenciosa a comer brigadeiro, não vou comprar leite condensado, entendeu? Foi um exemplo fútil, mas é por aí, vocês captaram a essência da mensagem. Eu acho que a gente tem que parar. Falar às vezes nisso. a gente tem uma tendência a ficar reclamando o tempo todo, né? Então, assim, a gente reclama de estar em casa, mas poxa vida, quantas pessoas gostariam de estar em casa e não estão, né? Ou porque não tem uma casa para estar, ou porque estão no hospital, né? De alguma forma. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Eu normalmente tenho feito um exercício diário, né? Então, antes de trabalhar, eu faço um momentinho assim de meditação, porque eu não consigo fazer meia hora de meditação, mas eu consigo abrir, dar uma lida em alguma coisa, pensar sobre alguma coisa. Então, quando eu penso em reclamar alguma coisa, eu falo, não, hoje eu só vou agradecer por isso, isso e isso. Eu acho que a gratidão, ela traz como é que eu posso dizer? Um conforto para o nosso coração e a gente passa a não pensar tanto em reclamar, sabe?
aquela coisa de se vitimizar o tempo todo, de dizer, ah, é porque não tá bom, que não tá bom. A gente tem que ter esperança, ter fé e acreditar que essa situação vai passar, mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Porque a vida continua, né? A gente precisa ganhar o pão de cada dia, a gente precisa trabalhar, a gente precisa sustentar a casa, a gente precisa ajudar as pessoas. Então, eu acho que o pouco que a gente faz, ele faz uma diferença tão grande na vida das pessoas. Um sorriso, um olhar, uma palavra de afeto, sabe? Às vezes, faz tempo que eu não falo com alguém, aí eu mando um bom dia, eu vejo Sim. a diferença que isso faz na vida da pessoa. Então, são pequenas coisas que a gente começa a enxergar de outra forma, né? Para mim, a pandemia trouxe muito aprendizado, sem dúvida, né? Eu que ainda gosto de filosofar um pouco sobre a vida, sobre um monte de coisa, eu acho que para mim, por mais difícil que esteja sendo, eu tenho. A gente acaba. Não é bom dizer isso, né? Mas a gente acaba se acostumando um pouco com essa coisa da máscara, se acostumando um pouco com essa rotina nova, né? Claro que a gente espera que. Eu não vejo a hora de poder, né? Tão bom a gente estar aqui, né? Sem máscara, poder estar se olhando, olho no olho, né? Olhando a expressão do rosto das pessoas, vendo o sorriso, né? Vendo o Coisa que com a sorriso. máscara a gente não tem a percepção toda, né? Então eu acho que a gente tem que olhar para toda essa situação com muito aprendizado, muito aprendizado. Eu espero de verdade que a gente tenha aprendido muitas lições aí. Eu tô dando risada aqui porque a Karen, minha amiga, entrou aqui. E a Karen, assim, é uma das pessoas mais, assim, generosas que eu conheço, assim. Uma pessoa incrível. E, e eu aprendi muito com ela, assim. Enfim, aprendo... Acho que Deus me deu essa bênção, né? De colocar pessoas que têm muito a me ensinar. E a Karen é uma dessas pessoas. A Karen, ela durante a pandemia, ela mandou entregar aqui na minha casa vitamina, ela mandou entregar comida, me arrumou trabalhos, e ela comentou um negócio aqui, que ela já tá achando que eu tô puxando o saco, mas enfim. Mas ela comentou um negócio aqui que a gente aprendeu a valorizar de fato as coisas simples. E é verdade, eu acho que essa pandemia chamou nossa atenção de como é importante a gente manter, dar valor à família, dar valor enfim, às amizades, né, a se cuidar. Como é bom a gente poder sair de casa sem precisar se preocupar se a gente está indo num lugar que é perigoso ou não, né? A gente lembra de quando a gente vivia isso, porque há 2 anos a gente já não vive mais Verdade. isso. Então, acho que essas coisas simples a gente passou a valorizar mais, né? E mais, além das coisas simples, as pessoas que estão próximas da gente, né? A minha prima que se foi agora, ela morava na rua de trás da casa dos meus pais, né? Eu morei na casa dos meus pais por anos, né? E a gente não tinha uma frequência de contato, assim, pessoalmente, né? Chegou a pandemia, eu acho que a preocupação que a gente começou a ter de pensar que aquele ente querido não ia estar lá no primeiro mês da pandemia, no Sim, segundo mês mais ou menos, sim. no segundo mês mais ou menos, eu fiquei numa tensão, assim, e naquela época a gente falava muito sobre a doença chegar nos mais velhos, né? E aí eu fiquei pensando minha família é pequena, né? E eu fiquei pensando nessas pessoas que estavam mais suscetíveis, né? Minha tia, meus tios, tal. E eu lembro que eu aprendi a costurar, né? E eu fiz uma máscara para cada um deles, né? Desses tios, né? Enfim, desses parentes mais velhos e coloquei num saquinho com álcool em gel e deixei na portaria deles, né? Na caixa de correio ou na portaria. Foi um gesto simples, até porque, né? Não tenho condições também de ficar fazendo coisas muito grandiosas, muito dispendiosas, né, que custam muito caro. Mas foi um gesto para mostrar, olha, eu me preocupo com você, Não então se importa. cuide, né? Eu me importo, né? E por mais que antes da pandemia eu não estivesse com essas pessoas frequentemente, né? Assim, digo, toda semana, né? Na pandemia a gente acabou ficando mais próximo digitalmente, né? Que é Verdade. curioso, porque a gente acaba tendo esse impulso
se a pessoa está se cuidando, se a pessoa está bem, né? Eu não sei se isso é uma coisa que vai se manter depois da pandemia, né? Porque a gente, a gente presume que ela está bem, né? Pelo menos eu sou assim. Ah, faz tempo que eu não tenho notícia daquela pessoa, então eu acho que está tudo bem, porque notícia ruim chega Tá. rápido, né? A gente tem esse A pensamento. ideia é Né? sempre esse. Mas não importa, eu acho que pelo menos isso é uma coisa que a gente tira de bom, entendeu? Que a gente, durante esse período, a gente pôde se sentir acolhida, se sentir amada, mesmo estando isolado, né? Porque por mais que as pessoas não estivessem aqui no nosso lado, elas estavam aqui com a gente, né? De É. alguma forma, em pensamento e etc. Eu ganhei também uma torta, fiz um favor para uma professora, né? Uma coisa que eu podia fazer, eu acho que é uma coisa que a gente vai levar, assim, não perca a oportunidade de fazer o que você pode, né? Acho que isso aí é um negócio bem, bem, bem forte, assim. E aí eu tive uma pessoa que precisava de uma consultoria e não estava podendo pagar, e eu falei, não tem problema, eu vou lá. E eu fui com o Fred, sempre quando eu saio com o Fred, é uma oportunidade para a gente estar junto. Eu acho que é assim, né? Em qualquer lugar, se a gente sai um pouquinho, é uma oportunidade para estar junto. E aí é um lugar um pouquinho longe e tal, mas nós fomos lá, eu sempre conversei com a pessoa, orientei a pessoa no que ela precisava, era uma organização de mudança, ela não ia poder pagar, mas ela só queria uma conversa e a gente deu uma conversa. Eu saí de lá com 4 vasos uma árvore enorme no meio do carro e mais 2 vasos, porque ela tinha que se desfazer das flores. E aí ela ficou tão feliz de eu poder ter ido encontrá-la. E uma conversa, a gente ficou umas 2 horas conversando. Saí com o carro cheio de flor, né? E daí eu tinha uma outra pessoa que tinha falado para mim assim, olha, se você vai lá e pega o contrato do serviço que eu vou pagar, porque a pessoa está com dificuldade e eu vou pagar. Então, quando você combina com ela o que você vai fazer, depois você me fala o valor. E aí eu cheguei em casa e falei, então, não vai rolar nada, você não vai. Por quê? Porque tudo que ela anotou tudo e ela vai fazer, ela e a família dela, elas vão organizar a mudança. A única coisa que eu fiz foi compartilhar alguns fornecedores que eu tinha, algumas coisas. Falei, e ela ficou tão feliz que ela ainda me deu uns vasos de flor, né? E os vasos de flor estão aqui, uma tá lotada de flor, você vê que a pessoa deu de bom coração, tá lotada de flor. Um vaso grande coloquei lá na frente e 2 para cá. E daí essa pessoa pegou e falou para mim, que bacana, tal. Olha, eu mudei agora, perdi meu caderninho de endereço, me passa seus dados, assim. E aí eu peguei, me dá essa data de nascimento, me dá o dia que você nasceu também. E aí no meu aniversário essa pessoa me mandou uma torta, eu até postei, chama Torta do Peregrino, e mandou aqui em casa para mim, então é muito legal, ela veio com um cartãozinho escrito assim, eu tenho certeza porque você é caminhante, então eu tenho certeza que você ia gostar da Torta do Peregrino. Eu acho que essa pandemia mostrou pra gente que a gente pode fazer muitas coisas, né, para as pessoas, partilhar um pouco, e nem tudo se tratou de dinheiro. Acho que essa é a parte mais importante, né? Foi um telefonema, foi um WhatsApp, oi, como é que você tá bem, tal, né? Um acompanhamento de uma pessoa, ligar para ela todo dia até ela tá bem, né? Nós fizemos, acho que os grupos fizeram chamadas de grupos, a gente, né? Vocês devem ter vários grupos e todo mundo deve ter feito algumas chamadas assim, ai, que saudade, vamos reunir todo mundo. Não é fácil, porque tem sempre alguém que não pode, os horários às vezes não dão certo, mas eu acho que vale as iniciativas. Agora, uma coisa que para mim, fiz 58 anos e eu nunca tinha visto na vida, né? Era a pessoa não poder ir na igreja, né? Então, esse ano, logo quando foi o ano passado, que a gente assumiu lá, agora tem um nome, equipe de transmissão, o padre deu esse nome pra gente, equipe de transmissão.
Eu, o Fred, o César e a perigoso, Fátima. né? No meio da pandemia. É, Sei não. E aí o ano passado, a primeira vez que a gente fez uma Semana Santa com 10 pessoas. Então, assim, eu fiquei, mexeu muito comigo, porque a gente é da igreja, nós quatro, e sabemos o que demanda a Semana Santa, a quantidade de gente que vai, né? Tudo que a gente faz para as pessoas poderem ir para participar da Semana Santa. E a gente fez a Semana Santa o ano passado com 10 pessoas. E a perspectiva era esse ano, né? Não vai ter. E aí, esse ano, bem na Páscoa, uma semana antes ali, fechou tudo de novo. E nós fizemos pela segunda vez a Semana Santa com 10 pessoas. Então, isso é um negócio que vai ficar bem marcado para mim, né? Nessa vivência que eu tenho de comunidade, assim, de não poder, né? Uma igreja daquele tamanho que a gente frequenta, né? Uma igreja enorme que cabe 400 pessoas, só poder ter 10. Então, essa memória vai ficar comigo para o resto da vida. Mas um consolo, né? Vamos falar o lado positivo, é que como parte da equipe de transmissão, a gente atingia em todas as missas 120 acessos que correspondem não 100 pessoas. Cada acesso daquele, às vezes tinha 3 pessoas atrás de uma câmera. Então, quando acabava a celebração, uma família. Então, a gente só multiplicava por 2. O padre falava, como foi hoje? Fala, padre, 120 por 2, então são 240 pessoas. Mas a gente tem certeza que tinha muito mais gente por trás, né? Isso é uma coisa que vai ficar bem marcado pra gente nesse tempo agora. E a quermesse também, né? A Biba pode falar da quermesse do ano passado. A sacolinha, né? A gente fez o drive-thru, né? Então, tinha uma série de itens, né? Que as pessoas podiam comprar, né? Desde itens tradicionais da festa, né? Como vinho quente, quentão, pamonha, milho. A gente inventou o lanche, né? Com calabresa e queijo. Tinha os caldos, tinha doce, pamonha, curau, que mais que tinha? Cachorro quente, lanche. Então tinha uma série de coisas, série de itens, né? Até bebida a gente inseria no cardápio também. E aí as pessoas faziam seus pedidos pelo WhatsApp, né? Pelo telefone ou por e-mail, né? Pagavam e a gente reservava o pedido e a pessoa só chegava lá para retirar, né? Então a gente tinha uma expectativa pequena, né? Claro que comparado à arrecadação da quermesse foi pequena, mas foi uma arrecadação significativa, né? Porque a gente vendeu muito, né? Então tudo que a gente fez, a gente vendeu, tinha até bolinho de bacalhau, né? Então a gente inseriu outras coisas também mais práticas, né? De vender. Claro que não tinha todas as opções da festa, porque senti falta do meu pastel de palmito. Pastel realmente também. Mas até porque a gente pensou na questão de esfriar, né? Sim. O alimento, né? Então, o pessoal gostou muito, todo mundo elogiou a organização, a apresentação dos itens, né? Até o próprio jeito de entregar, né? A gente tinha uma equipe, a Bel participou também, tinha uma equipe que ficava lá fora só para entrega, né? Então chegava assim, chegou o pedido da Cleusa. Então a gente ia lá, pegava a sacolinha da Cleusa, já estava pronta, né? Ou se não estava pronta, a gente tinha que dar uma corrida e tinha os horários, né, de retirada também. Então a gente conseguiu organizar de uma forma que deu para acontecer. Esse ano a gente vai ter que fazer de novo, né? Agora a gente tem o próximo evento que é a feijoada, né? E que a gente está divulgando aí, então fica aí o convite a todos para encomendar a feijoada, que a gente que vai fazer, inclusive, né? A gente que vai preparar tudo isso. E é uma feijoada que vai servir a 2 pessoas. E logo depois, em julho, vai ter a sacolinha de novo no drive-thru.
Tudo isso foi feito pela primeira vez, né? Coisas que a gente nunca tinha feito, né? Então, esse é o sentimento da primeira vez. Quantas coisas fizemos pela primeira vez nesse tempo, né? Quantas coisas. E nós fomos nos adaptando a elas, né? E a Fabiana quer comer a feijoada. E tem mais. A Fabiana também ganhou uma torta convite aqui, torta, eu não consegui. Passou aqui. Recadinho. Um recadinho fofo. Ah, torta recado, né? E a Fabi quer saber se a live vai terminar cantando a Biba e a Tayana vão fazer um karaokê. Nós não ensaiamos, né? Não ensaiamos. A Tayana pode tocar pra gente, né? O que vocês acham? A Tayana vai tocar, né? E aí, dá pra fazer isso? Não? Não, porque eu tô sem o teclado e o piano tá recluso. Recluso. Então não dá. Porque Tira dela. Ela que não quer tocar mesmo. Ô, Biba, Mas ela você pode para cantar a capela. Vai estragar o Você papo, tem uma né, voz linda, Tayana. Para quem está entrando agora, são 4 amigas falando sobre a experiência da primeira vez. Ô, Biba, a primeira vez. Porque a gente quer saber se é a primeira vez que a Biba usa esse celular, porque é a segunda vez que ela tá ficando só filmando a parede. Ai, meu Deus. É a primeira vez, a gente nunca esquece. O que aconteceu? Ele virou sozinho. Adriana, Ai, meu Deus. te falar. isso aí. Se essa live for como os nossos encontros, gente, puxa um vinho aí, porque a gente vai ficar aqui até as 3 da manhã. Essa aqui é uma live comemorativa, né? O assunto é a primeira vez a gente nunca esquece, a gente está falando sobre todas as coisas que a gente fez pela primeira vez durante a live, durante a pandemia. Mas acho que teve um monte de gente que entrou aí e achou que a gente ia estar falando umas coisas... Dá tudo proibido para menores. Proibido para menores. Nada aí disso. entrou, viu a gente tudo encapuchada aqui com frio, com roupa. E não tem nada proibido, não. Essa é a primeira vez de coisas. Aqui não. Só a bebida. Para quem tem menos de 18 não pode. Só a bebida. Cadê a bebida? Cadê a bebida de todas? Já tomei 2 taças, gente. Vocês estão devagar, ó. Já tô indo pra terceira. E acabou, ó. São 4 amigas falando da primeira vez, a gente nunca esquece, né? A primeira vez estava se referindo à live, a primeira live, porque, para quem chegou agora, essa aqui é a minha live número 61. E todas e depois as 3... a gente nem lembra mais dessa outra que vocês estão falando, a gente já nem lembra. Já faz tanto tempo, Já faz. A gente dava até lição de casa, né? Tinha até lição de casa, né? Né, gente? Fala. Tinha. Tem que rir. Não, eu tô falando de outra, Shirley. não da que a gente fez, eu tô falando da primeira vez da flor. Então, mas quando a flor desabrocha. Mas a nossa primeira vez teve um cuidado de coach, de fato. A gente teve que fazer lição de casa, teve que dar o exemplo. Né? Teve o caderninho da gratidão continua correndo solto aqui, Bel. Todo dia lá no caderninho, ó. Olha, a Tayana tem o meu é um caderninho mesmo, um caderno básico, mas assim, um dia ele cresce e vai chegar num potinho bonito, porque todas as coisas que a Tayana faz são todas lindas, porque ela e a Biba tem talento para coisas manuais. Eu não cheguei. Minha única coisa manual é a mão no paciente, só. No resto, sou meio lesada para esse resto. A minha é mão nos papéis. Na organização, né? Ai, que bacana. Inclusive, eu já tô precisando da minha organizadora aqui em casa de novo, porque eu já desorganizei tudo. Oba, então vambora organizar. E aí, falando nisso, então era fazer um caderno da
gratidão foi a primeira, que foi com a Camila. Depois E a era garrafa enviar tá uma acabando. mensagem, enviar uma mensagem no WhatsApp agradecendo alguém, ó, ideias. A da Tayana foi oferecer uma música, né? Uma música para alguém, uma música virtual. Maria Paula foi olhar-se no espelho. Da Biba era organizar a rotina. Depois era fazer era uma live de comida, então era para fazer comida para alguém, rezar por alguém, agradecer um professor, né? Ver um item que você não tem no armário faz tempo e doar. Dia 12 de junho, que era o Dia dos Namorados, era se olhar no espelho e fazer uma declaração de amor para você. Ó que legal. No dia do Rafa, era começar a fazer algum exercício físico. Na Letícia, que trabalha com flores, era mandar uma flor virtual. Na doutora Helena, era dar um sorriso para alguém, né? Porque a doutora Helena é dentista. A minha mãe era fazer contato com familiar, que a minha mãe falou muito da família, então era fazer contato. A Dani era coach, escreveu uma mensagem positiva nas redes sociais. Depois, de novo, comida, aprender a fazer uma sobremesa. A Amanda, que é a grafiteira, fazer um desenho. Brigadeiro. Fazer um desenho numa tela, né? A Débora, que é a professora, de começar a ler um livro. O Padre Geraldo era você fazer um questionamento para descobrir qual era a sua vocação. A Lígia do teatro era para doar uma máscara, né? Era uma época que não tinha. Vocês lembram que no começo não tinha muita máscara, né? As pessoas estavam fazendo como a Tatá fez, não tinha como a gente tem agora. Da Jéssica era mandar uma mensagem para alguém fora do Brasil, né? Já que a Jéssica mora fora. A Nilva era mandar uma mensagem para um amigo. Daí eu pulei aqui, mas eu fiz uma live lá em Xangri-Lá para apresentar a casinha, né? E era fazer uma reflexão sobre as coisas que são importantes para cada um. O meu primo Benê, ele tem um escritório de contabilidade. A ideia era fazer uma planilha das despesas mensais. Aí era tudo as tarefas que era para a gente fazer. Daniela e o Marcos era cuidar da saúde. Essa daí eu não fiz, não. Vou chorar. Não, né? O meu primo, que fez uma live musical também, era seguir um músico novo no Instagram. Olha que legal. E comprar alguma coisa no Spotify. Olha que legal. O Marcos Borba era procurar um terapeuta. Você não precisa sofrer. Era essa a mensagem que ele deixou. A Paula, que é... Pode me procurar. A Paula, que é... Com saudade da minha amiga terapeuta. Leitora de livros, era doar um livro. A Yolanda, da desorganização, era organizar uma gaveta. O Felipe também, que fez uma live musical, dedicar uma música para alguém. Aí uma pessoa lá do centro de pesquisa que eu trabalho era fazer o cardápio de comida de uma semana, né? O casal da adoção era doar roupas e brinquedos infantis que não estão sendo usados. Depois, aí a gente parou de dar tarefa e começou a fazer algumas reflexões. Da aventura na natureza era ponha seu sonho para andar, para onde você quer ir, né? E ponha o seu sonho para andar, planeje a sua viagem. Ponha seu sonho para andar. Como que você vai fazer isso acontecer e quando o que você vai fazer para iniciar essa jornada, né? Depois não teve mais tarefa, né? Depois não teve mais tarefa. Aí a ideia era só uma conversa, como essa que a gente está fazendo aqui, e cada um tirar suas conclusões. Mas o que eu queria dizer, já são 11 horas, não sei como é que vocês estão aí de horário, mas, de novo, agradecer cada uma de vocês, porque isso só pôde ser possível porque vocês falaram sim para mim, né? E aí, na minha lista aqui, eu tenho uma lista de pessoas, eu vou mostrar de longe, para não ver o nome, de pessoas que falaram não, né? Então, assim, tem as que falam sim, mas a gente também tem as que falam não. Mas daí a gente pega e faz outra lista, né? E prossegue. E eu confesso assim, Bel, que
por conta do que eu passei essa semana, né? Eu quis voltar atrás e dizer não, né? E aí eu conversei, né, comigo mesma e falei assim, não, eu já falei um sim, né? E aí a Biba também falou, não, amiga, não fica desanimada, não. E a verdade é que ter, né, pessoas assim e momentos assim elevam o nosso espírito, né? Elevam a nossa energia e fazem a gente se sentir melhor, né? Então, eu acho que nesse momento em que eu não pude estar com os meus familiares e abraçar, né, eles, só, né, tenho contato só com os meus pais, com a minha irmã, né? Mas da família da minha tia que a gente perdeu, a minha prima, eu não pude estar com ninguém, abraçar, mas a gente tenta fazer o que pode, né? Fiquei online conectada com eles esse tempo todo, virei madrugada conversando com a minha outra prima, né? E a gente vai fazendo o que pode e tentando dividir um pouco do nosso amor, do nosso carinho virtualmente. E o que eu tenho a dizer é obrigada, porque vocês também fizeram esse momento para mim que foi difícil ser melhor. Nesse momento eu consegui esquecer um pouco da dor, né? E focar nesse, enfim, bola para frente e agradecer a Deus por a gente estar aqui, né? Entender as perdas. Oi, Maria! Ai, bonitinha. Maria, Oi, minha minha massagista linda! favorita! Ela não está Minha escutando. filhada linda, te amo! Fala de novo, que agora ela vai escutar. Minha massagista favorita! Minha filhada linda! Deus te abençoe! Amo vocês, saudades. Também, Maria. Também te amo, meu amor! Sexta-feira tô aí, Maria. Olha lá, sexta-feira ela está aqui. Você pergunta Preciso se começar minha convidada a se drenagem com a Maria. Foi convidada a se oferecendo para ir à casa dos outros, Adriana Maria? Ó. Não, ela vai, Eu ela tenho vem massagem, ela vai filha. ver na Ela massagem, vem no gente. atendimento. Ela vem no atendimento. Tenho drenagem. É isso aí. É isso aí. Vamos dividir, amor. Você sabe que ano passado teve também o coisa do Roberto Carlos, né? A transmissão da live do Roberto Carlos. E eu acho que foi tão significativo isso para as pessoas que estavam resistindo ao digital, pessoas, né? Principalmente as pessoas com um pouco mais de idade, né? Tipo meus pais, minha tia, né? Ali que moram ali próximos, que não tinham tanto contato com o digital. E aí foi engraçado que, num dado momento, o Roberto Carlos ofereceu uma rosa, né? E aí a rosa era uma rosa virtual. E hoje a gente falou sobre uma das suas lives ter sido isso, né? Que mande uma flor para alguém, né? E aí na hora eu entrei aqui e cliquei nas florzinhas aqui e coloquei aqui no comentário. Mas é isso, né? Não é a coisa em si, é o significado, né? Que carrega um ato, seja ele digital, seja ele presencial, né? Seja ele do ladinho ou distante. Há um tempo atrás eu tive uma briga com uma amiga minha, né? Que a gente era muito próxima e a gente acabou brigando por uma bobagem que foi justamente por isso, porque a gente teve dificuldade de se encontrar, né? E aí, isso foi antes da pandemia. Então a gente tinha brigado porque a gente tinha dificuldade para se encontrar. Então a gente rompeu um laço de uma conexão porque a gente não se via, né? Não faz o menor sentido, porque aí veio a pandemia e deu na nossa cara para falar assim, ó, seus idiotas, vocês estão brigando aí porque vocês não se encontraram. Olha só, o mundo não pode se encontrar, né? O mundo não pode se ver. Não é privilégio de vocês. Não é privilégio de vocês e não é porque as pessoas não se encontram que elas vão deixar de se amar, né? Que é o que a gente vê hoje em dia. Então, acho que é um dos maiores aprendizados que a gente teve durante esse período. É isso aí, isso aí. E aí, a gente vai ficando por aqui, desejando eu quero encher minha taça, então eu agradeço muito o momento que a gente teve juntos. Não, por isso que eu já vim com a garrafa, gente. E a garrafa já tá quase vazia. Eu já trouxe a garrafa junto para não ter esse problema.
Amo vocês. Não vejo a hora de reencontrar, abraçar, beijar, mimar. Né? Muito, Fazer. muito, gente. Muito obrigado de novo, tá bom? Sintam-se abraçadas. Sintam-se abraçadas. Bem apertado. Se cuidem. cuidem. Amem os seus. Cuidem-se. Amem os Não cuidem deixem de dos dizer seus. às pessoas que vocês Beijo. amam, viu? Como... Belzinha, obrigada, viu, amor? E tenha uma alimentação Obrigada por balanceada. esse momento. E tem uma alimentação balanceada. Beijo. Obrigada. Gente, Amo vocês. gratidão, namastê. Gratidão. Faz o Fiquem print com aí. Deus. Love you. Amo. Quem vai tirar uma foto? print? Quem vai tirar? Quem vai tirar? Tira aí. Print. Eu não sei tirar. Maria Paula, tira aí, ó. Não, ela não está escutando. Gente, Vai o desenho. Quem vai? ai. Ih, caralho, acho que eu fiz errado. Tayana sendo Tayana. Vai. Saiu da live. Ih, fiquei travada. Jesus amado. Vai. Tayana saiu da live. Vai. Tirou já? Tayana voltou pra live. Eu não sei se... Aí. Ai, foi! Tayana tá dando cãibra. Beijo. Gratidão, Tchau, gente. obrigada, meninas. Vai Amo ficar aqui no IGTV e vai lá pro YouTube, porque a gente merece aparecer. Beijo. Com certeza. Beijo. Obrigada, Bel. Piquinho, Beijo, a nossa tchau. amizade. Beijo, Tchau. Bibas, Tayaninha, Belzinha. Beijo. Fiquem Tchau. com Deus, eu amo vocês. Eu também. Beijo, Renata, Beijo. se cuida. Tchau, dona Shirley! Cuida aí Cuidem. das coisas ainda, dona Tchau, Shirley. gente. Churrasquinho Obrigada aí pela pra nós. presença.